irmãos em Cristo Jesus, mais um dia de aprendizado com a Palavra de Deus. Quero te convidar a todos, quanto neste momento estão a assistir este vídeo, a poder, na verdade, aprender de Cristo, a depender de Deus. E que o bom Deus possa te abençoar com essa ministração, em nome de Jesus. Senhor, amados irmãos, sintam-se todos cumprimentados no nome do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia de aprendizado. Estamos aqui para mais uma vez aprendermos do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. A minha oração é que esta mensagem possa chegar aonde o irmão se encontrar e que esta mensagem, na verdade, possa te ajudar, possa te edificar, possa te ensinar, transformar a sua vida. E que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado em nossas vidas. Quero te convidar desde já a poder abrir a sua Bíblia no livro de 2 de Coríntios, o capítulo 12. Livro de 2 de Coríntios, capítulo 12. Vamos ver a partir do versículo 7 até o versículo 10. 2 de Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao versículo 12. Passo a ler. Versículo 7 do capítulo 12. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na minha carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Bom Deus, em Teu nome, quero engrandecer, louvar, exaltar o Seu nome, Jesus, acima de todas as coisas. Quero te pedir, Pai da glória, a Sua presença neste lugar, a Sua presença na vida de cada um dos Seus filhos que a este momento, Senhor, está ouvindo, está assistindo, Pai da glória, esta ministração, para que o Pai da glória possa nos ajudar a podermos entender, a podermos, na verdade, Santos, comer do Teu alimento espiritual. Peço, Jesus, para que acima de tudo o Senhor possa estar à dianteira desta ministração, que o Teu nome vai ser glorificado e exaltado em nossas vidas. Em Teu nome, Senhor, que eu oro e te agradeço desde já, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, quero agradecer ao bom Deus por este privilégio de poder estar aqui juntos para podermos compartilhar a Sua palavra. A palavra do dia de hoje tem como tema dependência de Deus. Nós devemos, como filhos de Deus, aprender a depender de Deus. Como filho de Deus, nós bem sabemos que Ele é o nosso Criador. Ele é que cuida de nós dia após dia. Daí existe a necessidade de cada um de nós aprender a depender de Deus. Daí que hoje trago esta pequena palavra para podermos juntos aprender do apóstolo Paulo a dependermos de Deus. Amados irmãos, de uma forma inconsciente às vezes, podemos não nos apercebermos de que, querendo como não, nós vivemos sobre a dependência de Deus. Somente ilustrar como um exemplo, o ar que a gente respira é Deus que permite com que a gente vivamos. Os alimentos que a gente tira na terra é
É Deus que permite que caia chuva para que esses alimentos possam crescer e possamos comer. De uma ou outra forma, nós dependemos de Deus. Daí existe essa necessidade de podermos, na verdade, dia após dia, glorificarmos, exaltarmos, colocar Deus em nossas vidas no devido lugar. Amados irmãos, como a palavra nos ensina no livro de 2 de Coríntios, a dependermos de Deus. Muito mais vou me cingir no versículo 9, onde diz que a minha graça é suficiente. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quero mais me cingir neste ponto. Se formos a olhar a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, antes ele ter um encontro com Jesus, bem, a palavra de Deus nos ensina que o apóstolo Paulo, antes de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, era um homem que dia após dia perseguia os cristãos. Era um homem que dia após dia perseguia os cristãos para poder os matar por causa do nome de Jesus. A palavra de Deus também nos ensina que o apóstolo Paulo era um fariseu muito estudado, era um fariseu poderoso, era um fariseu respeitado por todos e muito temido pelos cristãos. A palavra nos ensina que quando a gente tem um encontro com Jesus, Jesus tem um certo poder em nossas vidas. Quando alguém abre o seu coração e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus o transforma. Jesus o faz uma nova criatura. Jesus o faz uma nova pessoa. É o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Quando ele tem um encontro com Jesus, quando Jesus lhe toca, ele se transformou num cristão pobre. Ele se transformou num cristão desprezado. Ele transformou-se num cristão que era tido como um cristão louco e perseguido por todos aqueles que o respeitavam antes da sua conversão. O que quero dizer é que antes dele se converter para Cristo, era temido pelos cristãos. Depois de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que juntos perseguiam os cristãos começaram a perseguir a Ele. É assim a nossa vida em Cristo Jesus. Quando você muda de ala, muda de posição, aqueles que eram seus amigos viram seus inimigos. Mas a palavra que eu quero deixar para si, mesmo que aqueles que eram seus amigos viraram seus inimigos, você deve aprender que tudo quanto acontece em sua vida acontece sob a permissão de Deus. Daí que há a necessidade de você depender totalmente de Deus. É o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Diante dos olhos humanos, a transformação que o apóstolo Paulo passou diante dos olhos humanos, para muitos parece que a vida dele piorou. Parece que para muitos piorou. Porque ele era aquele que perseguia os cristãos. Era um homem poderoso. Era um homem temido. Mas depois de aceitar a Jesus, ele virou um pobre. Ele virou um desprezado. Daí que eu digo que para os olhos humanos parece que a vida dele piorou. Mas o apóstolo Paulo não se importava. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão espiritual. Amados irmãos, quando Jesus toca as nossas vidas, deve haver uma mudança. Se não há mudança, significa que ainda há falta de algo na sua vida. Não tenha vergonha de ser desprezado por causa do nome de Jesus. Não tenha medo de ser dado nomes por causa do Evangelho. Porque você, a partir do momento que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vê as coisas de uma outra forma. Você olha as coisas
da forma espiritual. A palavra de Deus, formos a ver em Filipenses 3, a partir do versículo 4 ao versículo 11, podemos ver as palavras do apóstolo Paulo, onde que ele diz que tudo, ele diz que o que para ele era tido como lucro, passou a considerar uma perda por causa de Cristo. É o que ele afirma no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 11. Amados irmãos, diante desta situação em que ele diz que tudo quanto era lucro para ele passou a ser perda por causa de Cristo, diante disso nós podemos nos perguntar: qual era o segredo de Paulo? Qual era o segredo do apóstolo Paulo até ao ponto de dizer que tudo quanto era lucro ele passou a considerar como perda? Por que as coisas ruins na sua vida não o abalavam até o ponto de dizer que tudo quanto era lucro em sua vida passou a ser perda? A resposta é simples, amado irmão, que eu vou te dar. Se o apóstolo Paulo disse essas palavras, é que ele dependia de Deus. Amém. Ele dependia de Deus. Não importa o que as coisas forem acontecer, o importante é colocar Deus no seu devido lugar. Depender dele. Corram bem ou mal as coisas, você deve aprender a depender de Deus. Você pode não perceber do momento que o governo diz que nós temos que ficar em casa. Para muitos é uma alegria porque não irão mais ir à igreja. Para muitos é uma alegria porque o pastor nunca mais vai descontrolar se vem ou não aos cultos. Mas é uma oportunidade para você poder aprender a depender totalmente de Deus. Se você considerar o seu pastor como seu segurança, como aquele que sempre está para ver se você vê ou não a igreja, é um tempo para você depender de Deus. Deus sempre cria situações nas nossas vidas como filhos seus para poder nos provar se nós dependemos dele ou não. Depois disso tudo passar, daí que havemos de ver se na verdade dependemos de Deus ou não. Muitos estão felizes nas suas casas porque não tem um incômodo, não tem como o pastor ligar e perguntar se foi à igreja ou não. Mas, amados irmãos, na vida chega uma oportunidade que você tem que andar com os seus próprios pés. Chega uma fase em que não existirá alguém para te dar o alimento sozinho. Você deve abrir a palavra de Deus e aprender de que você depende totalmente de Deus. Não existe uma outra opção fora dessa. É por isso que o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos depender totalmente dele. Ele dependia de Deus. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 12, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que fui crucificado com Cristo, por isso não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em si, você vai viver na dependência de Deus. Então, uma forma rápida, cai nessa passagem que nós lemos em 2 de Coríntios capítulo 12, o versículo 7 até o versículo 10. Vamos tirar aqui apenas 4 coisas, 4 lições que nos ensinam a dependermos de Deus. A primeira coisa que nós tiramos como ensino nesta passagem está no versículo 7, onde a palavra diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na minha carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Este é o primeiro ensino que o apóstolo Paulo nos traz a vivermos na dependência de Deus. Quer dizer que a primeira coisa é que os espinhos nos levam a depender de Deus.
os espinhos nos levam a depender de Deus. Amados irmãos, como filhos de Deus, no nosso dia a dia, nós enfrentamos lutas. E essas lutas que cada um de nós enfrenta durante o seu dia a dia são tidos como espinho. E enquanto estivermos sobre a face da terra, não temos escolha, havemos de travar esta luta. Muitas das vezes, nós nos ferimos por nossa própria conta. E às vezes, é Deus que permite com que a gente se fira para Ele poder nos disciplinar. Este momento em que estamos, cada um em sua casa, é tempo de Deus te disciplinar. A saber considerar a sua família, a saber considerar os seus filhos, a saber considerar o seu marido, o seu esposo, a orar por eles. É um tempo de disciplina, não é um tempo de liberdade, de você fazer o que bem lhe apraz, porque ninguém está por perto para poder te controlar. Amado irmão, dependa de Deus. Tudo quanto é problema que nós formos atravessar no nosso dia a dia, devemos sempre nos lembrarmos que Deus ainda continua no controle. Então, os espinhos, os problemas que nós formos atravessar no nosso dia a dia, devemos sempre nos lembrar de que pode ser Deus a poder nos disciplinar. A verdade é que Deus prefere ver a cada um de nós tristes perto dele do que nos ver felizes longe da sua presença. Ele prefere que você passe por esses problemas, passe por essa tristeza, mas perto dele. Porque a sua paz é eterna, a sua felicidade é eterna, a sua alegria é eterna. Daí que há essa necessidade. E o apóstolo Paulo nos ensina que os problemas nas nossas vidas nos levam a depender de Deus. O pecado também é tido como um espinho para a humanidade. Porém, vamos verificar, mesmo Jesus levou esses espinhos consigo na cruz para poder morrer por mim e por si, amado irmão. É por isso, amado irmão, Jesus, se morreu na cruz, foi para o perdão, ou para cada um de nós receber o perdão dos nossos pecados. A segunda coisa, a segunda lição que podemos retirar dessas passagens é no versículo 8, a palavra de Deus diz que acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. A segunda coisa que nos leva a dependermos de Deus é a oração. É a lição que podemos tirar. A oração. A oração leva a cada um de nós, como filhos de Deus, a dependermos dele. Daí que o apóstolo Paulo nos ensina que acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Você pode perguntar, se o apóstolo Paulo diz que 3 vezes orou ao Senhor, será que Deus respondeu à oração do apóstolo Paulo? A resposta é sim. Porque de todas as vezes, quando a gente vai diante do nosso Senhor Salvador pedindo algo, o Senhor sempre responde às nossas orações. Tenha certeza absoluta que o Senhor responde à sua oração. O que deve entender é que Deus pode responder com um sim. E Ele também pode responder com um não. Mas eu quero te dizer, o não de Deus é um sim. O não de Deus é um sim. Se Ele te diz um não, é porque é para o seu bem. Então, amados irmãos, o Senhor sempre tem o melhor para poder te dar. O Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. E um dos motivos pelos quais temos que enfrentar os problemas, temos que enfrentar os espinhos, é que eles nos levam à oração. Jesus sofreu quando foi chicoteado, foi pregado na cruz de Calvário. Ele sofreu por um breve momento, mas ele ressuscitou ao 3º dia para poder nos trazer o perdão, nos trazer a cura, nos trazer a libertação e a salvação.
Isso só foi possível porque Jesus dependia do Pai em todos os momentos. Ele dependia do Pai em todos os momentos. Até o desejo de Jesus é que aquele cálice, aquelas dores passassem dele. Mas ele dizia que se cumpra a sua vontade. Só por dizer que se cumpra a sua vontade é que ele dependia totalmente de Deus. O terceiro ensino é que, encontramos aqui no versículo 9, diz o seguinte: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O terceiro ensino é que viver na graça do Senhor nos leva a dependermos de Deus. Viva, amado irmão, na graça do nosso Senhor e Salvador. Se conseguir viver na graça do nosso Senhor e Salvador, é que você depende de Deus. Tudo quanto nós precisamos no nosso dia a dia é a graça do nosso Deus. A graça do nosso Deus, ela é suficiente segundo a palavra. É suficiente e nos basta. A graça do Senhor nos ajuda nos momentos de fraqueza. Quando você está fraco, o diabo quer que você se levante sozinho. Ele quer que você anule o sacrifício que Jesus fez na cruz por si. Mas se você se apoiar na graça do nosso Deus, o nome de Cristo será exaltado e Satanás será derrotado. Meu amado irmão, viva pela graça. Porque o apóstolo Paulo diz que a graça nos faz depender de Deus. E a quarta coisa que podemos retirar deste ensino está no versículo 10. Diz que pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amado irmão, o amor de Cristo leva cada um de nós a depender de Deus. O apóstolo Paulo, ele relata que diz que ele sentia prazer nas fraquezas. Ele sentia prazer nas injúrias. Ele sentia prazer nas necessidades. Ele sentia prazer nas perseguições. Então, amado irmão, de igual modo, o crente, o cristão, aquele que é remido pelo sangue de Jesus, quando for a passar por essas lutas, quando for a passar por problemas, o apóstolo Paulo nos exorta, devemos sentir prazer. Porque na verdade, em Cristo Jesus, você é feliz de verdade. Não importa o que for acontecer. Daí que ele sentia prazer quando passasse por problemas. Sentia prazer quando passasse por necessidade. Porque a verdadeira felicidade, ou a felicidade, era verdadeira em Cristo Jesus. Porque muitas das vezes você pode ter tudo na vida e não ser feliz por falta de Cristo Jesus em sua vida. Então o apóstolo Paulo deixa essa passagem dizendo que devemos nos felicitar, devemos sentir prazer quando formos a passar por vários problemas. Quando você entende os benefícios da aprovação, você consegue tirar os olhos do problema e enxergar o amor de Cristo por si. Então tudo quanto for de acontecer, amado irmão, olhe para a cruz onde Jesus morreu por si. Com isso, amado irmão, eu quero te dizer que nós devemos depender de Deus. Devemos depender totalmente de Deus. Porque, como nos ensinaram hoje, os espinhos, os problemas, nos levam
a depender de Deus. Se nós enfrentamos problemas, ou os problemas existem para que a gente ore. E se a gente ora, significa que nós dependemos de Deus. Viver na graça também nos leva a depender de Deus. E acima de tudo, o amor de Cristo Jesus por cada um de nós também nos leva a depender de Deus. Para poder terminar, quero te convidar a poder abrir a sua Bíblia, livro de Provérbios. Provérbios, estou para terminar. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Essa passagem, ou essas passagens, esses versículos, é para você aprender a depender de Deus quando os espinhos, os problemas vierem para a sua vida. Lembre-se sempre dessas passagens que havemos de ler aqui. Quando vierem os espinhos, os problemas, não é para o irmão ficar aterrorizado, não é para o irmão ficar com medo. Pega na palavra em Provérbios capítulo 3. Vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. A palavra diz que confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. O versículo 6 diz: reconhece-o em todos os teus caminhos e as tuas veredas Ele endireitará. Confie no Senhor. Viva na dependência de Deus. E que Deus possa te abençoar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde já e para todo sempre. Amém.